Fala galera, beleza? Hoje um vídeo novo de uma obra que já está aí desde 2014, Esse Mundo de Injustiça Globalizada, de José Saramago. Detalhe, dispensa apresentações, não é? Para o Paz 1, roda a vinheta. Então pessoal, essa é uma das obras que já está aí no Paz já há muito tempo. Engraçado que só apareceram 2 vezes, então fica de olho, ok? Se você não leu, o link estará na descrição. É um texto curto, aí, mais ou menos entre 10 e 12 páginas, que foi lido no Fórum Mundial Social em 2002, beleza? É bastante reflexivo e nos faz observar sobre a justiça e as atitudes que um cidadão, frente a ela ou frente às injustiças do seu tempo, quais seriam as atitudes dele, quais seriam as nossas atitudes. No caso do texto, o autor usa uma metáfora ao analisar uma história que se passa lá em Florença, no final do século XVI. Curioso, o fato é que ainda assim essas discussões se fazem presentes no nosso mundo atual. E fique ligado no texto. Por isso, ou no título, por isso a observação das atitudes do cidadão na reflexão do que eu posso fazer ou devo fazer nesse mundo de injustiça, ou o meu estar no mundo. A ironia do autor, por exemplo, frente ao termo democracia, instiga reflexões e para os mais céticos até ataca aqueles que acreditam cegamente no lema no poder do povo para o povo, ou que acreditam cegamente nesse sistema. Cabe ressaltar que no texto não tem como observar hoje a participação social no mundo virtual, Facebook, WhatsApp, Avaz, mas conseguimos perceber que a expressividade e a busca por justiça deve ser proclamada ou colocada em público. Então cuidado com esse detalhe, porque o texto, nessa época, não havia internet dessa forma, as redes sociais tão vivas, beleza? Por isso, Saramago utiliza a metáfora do sino, que simbolicamente celebra a morte e a vida, beleza? Na história, as pessoas estão tão acostumadas com o tocar do sino que quando ele toca de uma forma diferente, começa o questionamento. E aí o camponês aparece, fala que aquele tocar do sino, no caso ele estava tocando, era para celebrar a morte da injustiça. Ele ficou muito indignado. O texto faz crítica ao voto, que muitas vezes é aclamado contra o real instrumento de transformação social ou ferramenta da democracia. Porém, ele afirma que contra a globalização, lembra lá o texto do Milton Santos? Pois é, e o poder econômico não há democracia, e sim o interesse de uma minoria com muitas regalias sobre uma maioria miserável. Essa percepção do ser humano inserido no grupo nos faz perceber como a construção das leis pode interferir na condução de uma história ou na tomada de uma decisão, inclusive até de uma população. Veja que lá em Eurípides, a ideia das leis divinas conduzindo cegamente uma nação, olha só, e aí percebe, enquanto lá as leis do homem propostas pelo próprio homem na democracia, governo do povo para o povo, conduzem o homem para o interesse de grandes poderes econômicos. Olha que a discussão de leis ainda está presente nessas obras. E essa também é a justificativa para dizer que o voto não é uma ferramenta que consegue combater o interesse econômico. Tudo bem? Se você não viu ainda Ifigênia, então o link está aparecendo aí para vocês e aí depois você visita lá a leitura para compreender essas comparações e essas análises. Dessa forma, então, é possível perceber essa situação de injustiça na metáfora da invasão da propriedade do camponês. Pois assim, percebendo a injustiça e a sua terra sendo tomada, não há o que fazer, ele se vê desarmado. Por isso que o texto é uma declaração bem forte de valorização dos direitos humanos. Se você não assistiu, assista aí, beleza? Pois seria uma forma coletiva de lutar por direitos e garantias fundamentais, inclusive o direito de propriedade. Também, veja lá, o direito de propriedade foi também e é também discutido lá no artigo 5º, que também é uma obra
do Paes. O link estará aparecendo aí para vocês para visitar e entender um pouquinho desses conceitos trazidos da Constituição Federativa de 1988. Essa, se não for a mais velha, é uma das obras mais antigas. Quando você entende essas questões, você vai perceber que o poder econômico não é determinado pelo eleitor. Pois é, complicado, né? Inclusive isso pode causar um descrédito ou uma grande frustração naqueles que lutam e defendem o sufrágio, beleza? Então, é um texto curto que você pode contextualizar na discussão de Apologia de Sócrates, de Ifigênia, no texto G7 e em várias outras obras do Paes I. Vale a pena aí, discutir em sociologia, filosofia e história, ok? Outra coisa que é interessante, vai fazer você parar para pensar, eu não vou comentar aqui profundamente não, porque vale a pena a leitura. São as metáforas que ele coloca lá e vale muito a pena ler quando ele analisa os símbolos da justiça. Exemplo, como lá, os olhos vendados, a espada e a balança. Você já parou para pensar nesses símbolos? Porque essa figura é muito conhecida, não é? E já parou para pensar assim, como esses símbolos podem estar viciados e se tornarem injustos? Não? Então, tá aí, te convido a ler o texto, porque essa parte do texto, inclusive, ela é muito bem feita. E aí você vai pensar assim, Eurípides, faz todo sentido a análise do Saramago. Pois é. E é claro, isso não é novidade. Lá no final do ano, por exemplo, você vai estudar Gregório de Matos, e aí ele falava, por exemplo, no verso dos Achaques, por exemplo, valha-nos Deus, o que custa e o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, justiça bastarda, vendida e injusta. O Gregório de Matos, lá nos seus poemas satíricos, já questionava essa justiça viciada. Veja, a literatura já discute há anos. Gostou? Deu seu like? Compartilhou? Assinou o canal? Então, galera, divulgue aí e vamos que até o próximo episódio. Beleza? Um abraço!